Olha, pessoal, por incrível que pareça, já vamos para 30 anos da Copa do Brasil de 92, o grande título do Inter de 92, do comandante Antônio Lopes, de Marquinhos, de Gerson, de Silas também, de Maurício, Gato Fernandes, Célio Silva, Pinga, Célio Lino. Olha, um time que, se não tinha o virtuosismo dos times dos anos 70, se não tinha o brilhantismo também do time de 2006, tinha uma raça absurda e uma técnica também muito grande, com Caíco também, com Marquinhos, Caíco surgindo. E hoje o papo no Memórias Gigante é uma conversa que eu queria muito fazer. O Marquinhos, camisa 10 daquele time, o maestro, o grande maestro daquela equipe. Se o Inter teve grandes camisas 10 em sua história, certamente o Marquinhos foi um deles pelo título de 92. Ele conduziu a equipe, foi talvez o grande controlador do jogo do Inter naquela temporada. E além do que, tem várias histórias fantásticas para contar e o que vocês vão ouvir hoje aqui no Memórias Gigante, nesse título de 92, que vamos para 30 anos de campeonato, e vocês sabem que tão difícil é uma conquista nacional que o Inter, 30 anos depois, ainda busca uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, infelizmente sem conseguir. Então, fiquem com as grandes histórias do Marquinhos, o maestro do time de 92, contando várias histórias, contando sobretudo o drama que foi para o Gerson, que se descobriu no começo da temporada, após um teste de rotina no Inter, portador do HIV. E aí, como foi toda a questão do preconceito sofrido fora do Beira-Rio, em todo o estádio que o Gerson ia jogar, por exemplo, ele ouvia cânticos, né, preconceituosos, vocês podem imaginar, e o Marquinhos conta em detalhes essas histórias. Com vocês, Marquinhos, depois de assistir, por favor, deixa o like e fortalece o canal. Então, desde BH, senhor Marco Antônio da Silva, o Marquinhos, o maestro do time de 92. Espero que vocês curtam. O Memórias Gigante hoje traz, para o meu prazer, assim, de fã mesmo, um dos caras que mais me deu prazer ver jogar, um camisa 10 de mão cheia, Marquinhos, o maestro do time de 92, campeão da Copa do Brasil. Ficou pouco tempo no Inter, infelizmente, mas o pouco tempo que ele ficou rendeu um gauchão e uma Copa do Brasil. Marquinhos, obrigado pela gentileza de nos atender e, olha, uma vez mais, obrigado por 92, já faz 30 anos, né? Parece que foi ontem, mas já se vão 30 anos e, puxa vida, é uma grande honra te entrevistar, porque tu foi um dos grandes camisas 10 que eu vi jogar no Internacional. Obrigado, Leandro. Prazer falar com você também, Memórias do Gigante aí, né? 30 anos, né, como você diz, né? Muito tempo que se passou. Só te corrigindo, conquistei 2 gaúchos, foi de 91. 2 gaúchos, sim, exatamente. 2 gaúchos e a Copa do Brasil, né? Realmente foi uma passagem curta, mas que foi de muito sucesso, cara. Eu acho que me lembro, né, que quando eu cheguei aí no meio de 91, o Inter vinha de uma sequência aí de fracassos, né, que o Grêmio já vinha, parece que 6 ou 7 campeonatos gaúchos aí que não ganhava. Era uma fase terrível. Tava terrível. E cheguei aí, graças a Deus, deu tudo certo, me encaixei muito bem, já logo de cara consegui mostrar o meu trabalho, né, o meu futebol, e a gente conquistou aquele Campeonato Gaúcho 91, que já foi muito comemorado, porque era um tempo de vacas magras, né? Exato. E depois o ano de 92, que foi perfeito, né? A gente montou uma equipe forte aí, com o Lopes que chegou, né? E acabamos conquistando aquela Copa do Brasil, que foi uma competição muito difícil, e a gente conquistou essa Copa do Brasil e o bicampeonato gaúcho. Então, assim, nesse tempo que eu fiquei aí, praticamente 2 anos e pouquinho, 3 conquistas, naquela época não tinha tantos campeonatos que a gente tem hoje, né? E então, sim. Mesmo por isso, hoje, com 30 anos que aconteceu isso, eu sou sempre lembrado aqui, né, tem muitos colorados aqui nas minhas redes sociais e o pessoal nunca esquece, até o que me impressiona muito é que eu joguei praticamente a minha vida toda aqui no Atlético Mineiro, né? Eu fui criado aqui, joguei vários anos, eu me profissionalizei, fiquei de 87 a 91 quando eu fui para o Inter, e depois voltei em 97, que eu tive uma passagem no Japão quando eu saí do Inter. Sim, isso. E eu voltei em 97, joguei mais um ano no Atlético, então assim, passei muitos anos aqui no Atlético, e por incrível que pareça, no Internacional, aí, com os colorados aí, eu sou sempre muito mais lembrado que aqui no Atlético. Então, realmente foi uns anos que marcaram muito, o pessoal não esquece nunca, foi uma conquista muito importante.
principalmente pela siga que o Inter vinha. E, Marquinhos, bom, vamos começar do começo, né? Tu começa no Atlético, né? Prata da casa do Atlético. Aí joga, se não me engano, uns 6 anos, né? 5 navios profissional no Atlético, né? E aí vem pro Inter, depois do Inter veio o Cerezo Osaka e América Mineiro e encerra a carreira. Mas como é que tu veio parar no Inter, Marquinhos? Tu recorda como é que foi a negociação? Recordo. Ele foi do Galo e veio para cá? Na verdade, eu me profissionalizei em 87, né? Eu participei de todas as categorias de base do Atlético, fui criado Subiu aqui jovem, no Atlético. então, né, Marquinhos? Subiu jovem, né? Subiu já com 21 anos. Né? Até subi na idade que eu estava estourando mesmo, da idade de júnior. O Atlético, eu lembro que tinha uma equipe forte aqui em 86, vários jogadores de nome. E aí, quando eu me profissionalizei em 87, o Atlético estava fazendo uma reformulação. Então, eu dei muita sorte nessa época, que eu já tive logo uma oportunidade e fui bem, então consegui já me firmar aqui no Atlético, e aí fiquei de 87 a 91, né, jogando aqui como titular. E durante no ano de 90, 91, acho que foi já, não sei se foi 91, teve um jogo contra o Inter aí no Beira-Rio, que parece que foi 2-2, eu fiz um gol aí muito bonito, e eu me destaquei muito no jogo, e desde essa época o Inter já tinha demonstrado interesse no meu futebol. Aquela época era mais difícil, né, de transação assim. Eu já era jogador aqui da Prata de casa do Atlético, era muito difícil sair. E quando surgiu essa oportunidade, né, o Internacional mostrou esse interesse. Eu já estava aqui com 5 anos, já um pouco também desgastado aqui, querendo sair, porque aqui a gente não era muito reconhecido, o jogador que era criado na base não era muito reconhecido. E quando apareceu esse interesse do Inter, o Atlético também teve interesse, né, de me negociar, e acabou que teve aquela negociação em que veio o Zé Carlos, que foi um jogador que o Inter tinha contratado do Bahia, que tinha sido campeão brasileiro. Do Bahia. Em cima do Inter, por sinal. Isso. Ele veio como contrapeso e o Atlético e o Internacional ainda pagou mais um valor ao Atlético, e acabou que eu fui negociado. Para mim foi muito bom. Eu estava precisando disso na minha carreira, né? E a saída para o Internacional realmente fez uma diferença muito grande para mim. E que coisa, Marquinhos, porque como tu falou, tu chega e encaixa muito bem, né? Já em 91 já ganhou o Campeonato Gaúcho, e aí depois desemboca em 92, né? Com o time com o Antônio Lopes. E eu não sei se tu lembra desde o primeiro jogo foi contra o Muniz Freire, né? Na Copa do Brasil, o Inter fora de casa, ganhou do Muniz Freire. Enfim, aquelas equipes um pouco desconhecidas, o Muniz Freire, né, do Espírito Santo, mas daqui a pouco aparece e surpreende a Copa do Brasil, né? A gente bem sabe agora que o Globo acabou eliminando o Inter esse ano na Copa do Brasil. Mas aquele time de 92 tem elementos interessantes, porque tem jogadores já rodados, né? Tem muitos pratas da casa do Inter naquela época, e de repente chega um cara como o Marquinhos, camisa 10 do Atlético, e chega praticamente junto com o centroavante. Olha, não sei se dá para citar o da Maravilha, né? Mas o Gerson também vem do Atlético, né, Marquinhos? E se encaixa como uma luva nesse time, e se torna o goleador daquela Copa do Brasil, um dos jogadores mais importantes também daquele título, né? Com certeza. Quando eu cheguei em 91, primeiro o Inter me contratou, né? E eu cheguei aí, parece que tinha uma Copa do Governador, não era isso que teve? Isso. Eu cheguei, parece que estava no meio dessa Copa do Governador, e aí logo depois eu entrei na equipe, e aí a gente que a gente conquistou aquele Campeonato Gaúcho, e o Gerson foi depois um pouco. E o Lima é centroavante quando chega, né? Isso, o Lima estava. O Lima e o Cuca, que tinham vindo, né? Pelo Grêmio. Inclusive, nesse Campeonato Gaúcho, eles estavam jogando ainda, né? Sim. Então, aí para o Gerson eu já estava jogando com o Gerson aqui no Atlético Mineiro, o Gerson tinha vindo para cá, já tinha uns 2 anos que a gente jogava junto aqui no Atlético, e eu me dava muito bem com o Gerson. O Gerson era um cara muito fácil de jogar com ele, um centroavante inteligente, finalizava muito bem. Eu sempre fui um meia de fazer muita assistência. Então eu me entendia muito. Aqui se você pegar talvez aí todos os gols que o Gerson, desde a época do Atlético e aí do Inter, a maioria tinha participação minha. A gente se entendia muito bem aqui. Eu lembro que no Atlético aqui, ele sempre foi artilheiro aqui, Copa do Brasil, sempre participando dos gols dele. E aí, quando ele foi para o Inter aí, em 92, né, teve algumas mudanças, né? Chegou professor Lopes aí, né? E algumas contratações do Maurício, o Márcio, né? O volante. Márcio Bittencourt, vindo do Corinthians. Isso. Aí foi montada aqui, igual como você falou, eu acho que foi uma mescla aí. Tinha jogadores novos
que estavam aí do Inter, né? Os jogadores que estavam subindo aí da base, e chegaram alguns jogadores experientes. Eu acho que foi uma mescla interessante. E o Lopes... Só para ver, Marquinhos, perdão, só a equipe da estreia na Copa do Brasil aquele ano, né? Fernandes, enfim, puxa vida, seleção paraguaia, né? Bem de fora, super contratação na época. Célio Lino, que era a prata da casa, né? O Célio Silva, que veio, né, meio que dispensado do Vasco. O Pinga, que era da casa também, mas tinha vindo de uma lesão gravíssima, quase encerrou a carreira, né? O Daniel da Costa Franco, lateral esquerdo também, prata da casa, né? Aí o Elson, que vem de fora, o Caíco, prata da casa. Aí depois entra o Simão, lembra? O Simão é de bicicleta pro treino, né? Com certeza. Aí Marquinhos e Gerson. E aí, enfim, ainda nessa escalação tem Zinho, não é o Zinho pentacampeão, é o outro Zinho, né? O Zinho acho que tinha vindo da Porto... Não, acho que veio do interior do Rio, não lembro agora. Isso, do interior do Rio ali, Isso, né? E mais o Rudinei. Isso, não, muito bom. E lateral esquerdo também, né? Fazia lateral também, né? Às vezes. Isso. E o Rudinei também na prata da casa. E depois também entra o Leco, no lugar do Rudinei. O Leco também vem de fora, né? Então era muito mesclado esse time, Marquinhos. Tinha muito guri e muito cara já um pouco rodado, né? Gente experiente já, né? Com certeza. Aí ainda, isso foi na estreia, né? Aí depois ainda entrou o Márcio, né? Que nós comentamos aqui. O Maurício, né? Que deu uma fortalecida maior ainda. Então, eu acho que essa mescla que teve aí de jogadores experientes, né? Com jogadores novos, a gente formou uma equipe muito forte. Eu acho que... E como você disse aí, o Gerson, né? Que destacou muito nessa Copa do Brasil. O Gerson foi fundamental, o cara que todos os jogos importantes fez gol. Então, eu costumo dizer que essa Copa do Brasil aí, o jogador principal foi o Gerson. Isso aí é inquestionável. Foi o cara que a gente, na hora que precisava, ele estava ali e guardava mesmo. É verdade. Né? Então, eu acho que ficou marcado também porque a gente teve aqueles problemas, né, que todo mundo sabe depois dele. E, felizmente, ele conseguiu ajudar a gente a conquistar essa Copa do Brasil. Esse é um ponto também, né, Marquinhos? Eu acho que a gente já pode, talvez, tocar nele agora, esse ponto. O Gerson se descobre com HIV positivo, né? Acho que foi em 92 mesmo, né? Eu não lembro se foi em 91, mas acho que 92. Não, foi em 92. Né? 92, né? E esse momento, Marquinhos, é um momento que eu acho que eu me lembro, o vestiário se fecha em torno dele, né? Dá força, é aquele cara da família que precisa ajudar. Eu acho que esse momento também foi muito importante para vocês como união, como time, né? Então, Leandro, eu lembro que foi muito complicado, porque era um negócio novo, né? Foi muito de repente. Eu lembro que a gente fez aqueles exames de começo de ano, aqueles exames laboratoriais que todo mundo tinha que fazer. E eu me lembro que eu estava no vestiário com ele e eles mandaram ele repetir. Então, assim, na hora ali, achou que tinha dado alguma coisa errada e tudo. E aí, quer dizer, foi passando o tempo, começou a surgir os burburinhos, né? E os jogadores ainda não sabiam de nada, a gente começou a ficar meio preocupado. E eu me recordo que a imprensa já estava especulando muitas coisas e a gente não sabendo de nada. E a gente teve uma reunião com a diretoria do Inter, que a gente pediu para que fosse aberto o que estava acontecendo, né? Porque ninguém estava sabendo de nada. O próprio Gerson não sabia ainda, o próprio Gerson não falava nada também. Ele ficou... Para ele foi muito difícil, né? A gente sentia no dia a dia ali. Enfim, foi uma situação muito difícil, era um negócio novo para todo mundo, ficou todo mundo muito assustado. Mas ali o que a gente podia fazer era abraçar ele, foi o que todo mundo fez, né? Principalmente o professor Antônio Lopes, né? Falou, vamos fechar com o Gerson aqui, demos um maior apoio para ele, demos força para ele. Foi difícil demais para ele, porque ele sofreu muito, né? Imprensa em cima, torcida. Eu lembro que a gente ia jogar fora, a gente sabe como é que é no Brasil, o torcedor não respeita, muita gente ficava gozando ele por causa disso, né? Então ele teve que ter muita personalidade, ele teve, muita força, né? Também, né? Muita força, teve muita personalidade de aguentar isso. E a gente abraçou ali, falando, vamos embora. E ele foi primordial naquele ano de 92 ali. Sim. Nos ajudou a conquistar a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho. E, infelizmente, né, mais para o final ali, foi quando começou mesmo a doença se manifestar, né? Que aí realmente ficou difícil para ele começou a perder sua força física, né? Que era o seu destaque também. E aí a gente, mesmo assim, a gente abraçou ele até o final ali, ele foi com a gente até o final e foi muito importante. Infelizmente, ele nos deixou muito cedo, né? Foi uma perda muito,
muito sentida por todos nós, né? Mas fica as lembranças, né? Eu sei que o torcedor colorado aí sabe que da importância que ele foi, como você disse aí, um dos maiores centroavantes que o Internacional teve, né? De importância, né? Marcante. De qualidade, goleador nato. Não, e para quem não viu o Gerson jogar, né, Marquinhos? Para quem não viu aquele time de 92 ao vivo, isso que tu falou era talvez o momento mais humano ainda possível, né? Porque era a superação. A gente via que simplesmente no segundo tempo o Gerson caía muito de rendimento, né? Em virtude já da enfermidade, né? E certo. Mesmo assim era um cara que se dedicava o tempo inteiro, enquanto estava em campo, ele se doava o tempo todo, né, Marquinhos? Então, Luciano, eu acho que mais para o final do ano, quando manifestou mesmo que ele estava perdendo mesmo essa condição física. Inclusive, eu lembro que ele estava treinando separado, o Lopes fez um planejamento ali, eu lembro que acho que era o Lanceta, que era o preparador físico, ele fez um trabalho separado, ele não treinava igual a gente. Então, assim, mais para o final do ano, mas durante todo o ano ali, a Copa do Brasil toda, ele estava bem, ele não tinha sentido nada ainda. Tanto que ele joga, sempre em todos os jogos aí importantes, ele jogou os 2 tempos, fez gol. Sim. Então, mais para o final que ele teve essa caída mesmo, por razão da doença começar a se manifestar, ele ter um pouco de problema físico, né, e não poder treinar mais igual a gente estava treinando. Mas, enfim, ele foi muito importante e a torcida do Inter soube reconhecer isso. Eu acho importante até a gente lembrar isso, né, Marquinhos? Porque realmente foi um cara que, hoje, quando a gente muitas vezes cobra a entrega de jogadores, né, os jogadores que não se esforçam o suficiente, o Gerson foi um exemplo, né? Ele foi um exemplo de superação nesse momento, né? Então, acho que é importante a gente reafirmar isso até em memória dele, né? Com certeza. O Gerson, como eu te disse aqui, a força dele que ele teve, a personalidade, eu, sincero, eu não sei se eu teria, porque eu estava do lado dele, eu sentia o que ele passava. Eu te disse, eu lembro que uma vez a gente foi jogar contra o Paysandu, lá em Belém, meu Deus do céu, a torcida toda gritando né, sobre a doença dele. Eu falei, e assim, ele nada afetava ele. Eu lembro até que nesse jogo ele fez o gol ainda. Então, e era para onde a gente ia, ele ainda não estava admitindo, né? Que era muito difícil para ele, porque a gente sabe como é que era a situação na época, todo mundo ficava muito assustado. Então ele teve que levar isso como uma força interior que eu não sei de onde que ele conseguiu. Então é de se tirar o chapéu a força que ele teve, né, de não ter entregado o barco, né? E isso ajudou bastante ele levar até o final dessa Copa do Brasil aí, né? E do Campeonato Gaúcho também. Ele conseguiu tá naquele grupo ali, né? E infelizmente depois ele já não dependia dele, né? A doença começou a pegar mais forte e infelizmente ele acabou falecendo. Mas eu acho que é importante a gente, até em homenagem a ele, lembrar sempre. E aí eu esqueci de 2 nomes importantes também, Marquinhos, na campanha. A gente falava ali de jogadores experientes, né? E misturado com meninos. O Nando, né? Centroavante, veio da Alemanha, e o próprio Silas, né? Que às vezes realizava comigo mesmo no meio-campo, né? Muitas vezes ele entrava no teu lugar no segundo tempo, né? Então, isso. Era um grupo também muito experiente e muito vencedor também, né? Tinha esse DNA. Eu não sei se tu concorda, mas eu acho que o cartão de visitas do Inter, logo apresentado nas oitavas, que foi uma competição assim, meio um tiro curto, né, Marquinhos? Ela não é uma competição muito longa, sobretudo naquela época. E logo nas oitavas tem um jogo impressionante, que é o jogo do Pacaembu, Corinthians e Inter, né? O Corinthians do Neto, né, e do Nilson, que tinha jogado no Inter, e o Inter vai a São Paulo e simplesmente toca 4-0 no Corinthians. Eu acho que ali foi o grande cartão de visitas de vocês na campanha, né? Com certeza. Aquele jogo ali, como você disse, foi um marco ali, porque a gente pegou o Corinthians ali no Pacaembu, né? Eu lembro que estava muito cheio. O time do Corinthians era uma boa equipe, tinha o Neto, Viola, era uma equipe forte. Se me permite, o Corinthians daquele jogo, tá? Ronaldo, né? Enfim, jogador histórico, o goleiro histórico do Corinthians, Vladimir, outro histórico, né? Marcelo Dian, Henrique e Nelsinho. Depois entrou Viola. Aí o Wilson Mano, Ezequiel, Neto, Nilson, Paulo Sérgio e Fabinho. Cara, olha, era um baita de um time, Marcos. Leandro, e se você se recordar aí, esse time era a base do que eles tinham sido campeões brasileiros, né? Sim. De 90, né? Parece o 91, não sei. Então, era o campeonato que o Neto... Não tinha mais o Tupanzinho, acho que o Tupanzinho não estava nesse jogo, né? Mas a base era esse time. Era a base, o time muito forte.
E ali a gente, no jogo daquele ali, a gente meter 4-0 neles. Eu lembro que foi um jogo muito conturbado, porque a torcida do Corinthians não aceitou bem, né, no final do jogo ali, querendo invadir o campo e tudo. Enfim, mas foi uma atuação nossa excepcional, né? A gente liquidou ali o Corinthians, né? E dali, ali a gente pegou confiança. Sim. A gente viu que a gente tinha uma equipe ali que podia lutar para conquistar mesmo. E dali, depois nós pegamos só jogos difíceis, né? Pegamos Palmeiras, pegamos Grêmio, né? E depois o Fluminense, né? Só um detalhe, o Tupanzinho estava nesse time ainda, tá? Só que ele não jogou, ele jogou em Porto Alegre depois do 0x0. Ah, né? Tá. Depois volta em 0x0, o Tupanzinho tá no segundo jogo dele de Porto Alegre. E sobre o 4x0 ainda, Marquinhos, tem um outro elemento. O Márcio Bittencourt, volante, era um jogador histórico do Corinthians também. E nunca tinha feito um gol pelo Corinthians. E nesse jogo ele faz 2. Então, os caras estavam furiosos com vocês, né? Eu lembro do Márcio, tinha esse detalhe mesmo, que ele era um volante, inclusive eu já tinha enfrentado ele muitas vezes, e era um cara muito difícil de jogar contra ele, ele marcava demais, ele era duro, né? Mas não era desleal, mas era um cara muito duro. E eu lembro que ele nunca tinha feito um gol, e realmente ele fez um golaço. Inclusive foi uma bola que eu cruzei na área e deu um rebote, ele estava fora da área no rebote, ela sobrou, e ele pegou um chute muito bonito. Eu lembro que o Ronaldo, né, que era goleiro do Corinthians, ficou louco porque o Ronaldo jogou com ele lá a vida inteira. Ele nunca fez um gol e foi fazer logo contra ele daquele jeito. Então, realmente, foi um jogo que deu tudo certo pra gente. O Gerson também, se eu não me engano, ele fez 2 gols. Fez um de pênalti e um que eu bati um escanteio, ele fez o gol também. Eu acho que foi 2 gols do Gerson, um do Maurício e um na verdade, o Márcio só fez um gol. O Gerson que fez 2 gols, o Maurício e o Márcio. Tem razão, eu que tô errado. Gerson, Márcio, Gerson de pênalti e depois Maurício no final. Isso aí. Aí porque o Márcio fazer 2 gols, aí ia ser demais. Mas esse jogo foi impressionante muito por isso também. Aí depois veio o Palmeiras, né, Marquinhos? O Inter também passa pelo Palmeiras, também era um muito bom time. Tinha o Zinho, por exemplo, né? Aquele time do Palmeiras. E muito aí, bom. Marquinhos, era um time muito bom. Puxa vida, não sei se tu lembra de alguma história do Palmeiras, enfim, daquele confronto. Eu lembro que o time era forte, que tinha o forte. Zinho, o César Sampaio, o Cuca estava lá, inclusive, né, nessa época. O Cucazinho jogando no Inter, tinha ido pro Palmeiras em seguida. Era César, Edinho Baiano, Toninho, Mazinho e Dida. O Dida, enfim, que era um do Norte, um zagueiro que jogou no Inter também. César Sampaio, Cuca, Zinho e Magrão. E depois o Daniel Frasson, que também tinha jogado no Inter. No ataque, Giancarlo e Carlinhos. Era um bom time também. Esse meio campo aqui com o César Sampaio, Cuca e Zinho, meu Deus do céu, hein? Não, o time era forte. E eu lembro que no jogo lá do Parque Antártica, né? Lá era difícil ganhar deles, muito difícil. A equipe deles forte. A arbitragem ajudava também, né, Marquinhos? Com certeza, tinha isso também. Mas eles tinham uma equipe forte. E lá no Parque Antártica era difícil de jogar. Eu já tinha jogado lá algumas vezes com o Atlético e tudo. E, a gente fez uma partida muito boa também, né? Fizemos 2-0, né? Um gol do Elson e um do Gerson, inclusive com um passe meu, o segundo gol do Gerson. Elson e Gerson, exatamente. E ali eu acho que a gente fez um resultado bom, né? Para o jogo de volta do Beira-Rio. Então, foi mais uma partida muito difícil que a gente conquistou um resultado muito importante fora também, né? É verdade. E depois, na volta, ele faz 2-1 de novo no Palmeiras, né? Isso. E se considera para a final. Curiosamente, né, Marquinhos, o único mata-mata que o Inter não ganha nenhum jogo é um anterior ao Palmeiras, que é o Grenal, né? E era um Grêmio na segunda divisão naquele ano, né? Sim, acho que já tinha caído. O Grêmio tinha caído porque era no primeiro semestre brasileiro. Como é que se explica isso, assim, do clássico, mesmo com o time que estava rebaixado, ser mais difícil que o Corinthians, Palmeiras e, quem sabe, até Fluminense? O que explica é o nervosismo que era, né? Os clássicos naquela época eram jogos até que não eram muito bons tecnicamente, justamente porque tinha muita catimba, né? O jogo muito pegado, não era um jogo muito técnico. E o Grêmio jogava por tudo, né? E eu lembro que foram 2 jogos muito difíceis, né? No Olímpico a gente teve um empate com o gol do Gerson, né? Mais um gol do Gerson. E no jogo de volta no Beira-Rio também a gente saiu na frente. Eu lembro também o Maurício cruzou, o Gerson fez um gol de cabeça. A gente estava bem no jogo e acabou que acho que era o Carlinhos, ponta direita do Grêmio. Isso, Carlinhos. Fez um golaço, acertou um chute muito bonito lá, empatou o jogo e fomos para os pênaltis. Então, assim, foi um jogo nervoso demais, né? De muita catimba, de muita falta. Mas a nossa equipe era uma equipe mais qualificada, né? E acabou
fazendo justiça na disputa de pênalti. O 3-0. Gato Fernandes foi incrível, né? Pegou os pênaltis e a gente só teve que fazer os 3 primeiro ali pra gente. Aquilo ali pra gente foi uma conquista, né? Tirar o Grêmio ali nas quartas de finais, né? Quartas de finais, tirar um Grêmio, o clássico daquele, um Grenal de Copa do Brasil decidindo. Aquilo ali pra gente, a gente comemorou demais ali. E ali a gente, mais uma vez, sabia que estava no caminho certo para ganhar o campeonato. E aí depois o Palmeiras, né? Evidentemente tem o Fluminense. E aí, seu Marquinhos, aí é um drama sem fim, né? Porque o primeiro jogo lá nas Laranjeiras, ainda nas Laranjeiras, né? Talvez, não lembro quando é que as Laranjeiras foram desativadas, mas certamente uma grande decisão, eu creio que tenha sido a última no estádio das Laranjeiras, né? E um jogo complicadíssimo, né? O Inter perde por 2-1, o Caico desconta, né? Que fez um gol que acabou sendo fundamental para o que seria o título depois, né, Marquinhos? Mas foi um grande drama aquela noite no Rio, né? Foi um absurdo, né? A gente ter que jogar naquele estádio das Laranjeiras. O Fluminense conseguiu levar o jogo para ali. Foi um absurdo que a gente passou para chegar ali, um campo que não tinha a mínima condição. Hoje em dia, dificilmente não, né? Nunca seria aprovado você disputar uma final de um campeonato importante como a Copa do Brasil no estádio daquele. Não tinha segurança nenhuma, a gente teve que entrar no meio da torcida. O vestiário era um negócio minúsculo, que a gente ficava debaixo da torcida. A gente não tinha onde fazer aquecimento. Foi uma pressão violenta, lotado o estádio, e eles tentaram de tudo ali, né? E a gente sofreu uma pressão muito grande mesmo, e acabou que eles fizeram 2 gols ali, né, que se tivesse mantido seria muito difícil a gente reverter. E eu lembro que no final do jogo ali, até uma bola que eu peguei no meio, o Caico tinha entrado no jogo, e o Caico estava voando naquela época, né, estava mostrando muita vontade e tudo, e eu achei ele no meio dos zagueiros ali, consegui meter uma bola boa para ele, e ele fez um gol muito bonito, né? Tirou o zagueiro do Fluminense e tocou na saída do goleiro. E aquele gol ali, pra gente, na hora ali, eu pensei, esse gol aí vai ser o gol do nosso título, porque... Pensou na hora. Porque eu sabia que se fosse 2-0 seria bem complicado para tirar no Beira-Rio, mas para um gol a gente falou, não, um gol a gente vai conseguir. Então ali a gente comemorou muito aquele gol, né? E realmente aquele gol ali foi o que nos deu a condição de chegar no Beira-Rio e conquistar aquela vitória. E aquele jogo foi também, enfim, se as Laranjeiras foi um jogo dramático do Beira-Rio, talvez tenha sido mais dramático ainda, né, Marquinhos? O Fluminense tinha um time muito bom, né? Poxa, tinha Zé Teodoro, tinha o Lira, tinha Sérgio Manuel, tinha Bobô, tinha o Ezio e o Wagner, que era, olha, uma dupla infernal. O Wagner até jogou no Inter depois, né? Mas Ezio e o Wagner eram uma super dupla na época, né? Como é que foi a preparação para aquele jogo, Marquinhos? Aquele 1-0 dramático, gol de pênalti do Célio, depois do final do jogo, pênalti sofrido pelo Pinga. Como é que foi a preparação, chegar para o jogo, o drama todo que a torcida não abandonou o tempo inteiro e o gol saiu no finalzinho? Vocês ainda acreditavam no título ou naquele momento lá, mais de 40 do segundo tempo já, estavam começando a se dar por vencidos? Gol 43 no segundo tempo, né? Só para lembrar. Então, eu acho assim, a gente preparou bem para o jogo, a gente estava confiante, né? Principalmente pela partida que a gente tinha feito lá na Laranjeira, com todas as dificuldades, e por precisar apenas de um gol, a gente sabia que a gente tinha condição. E foi um jogo assim, se você pegar e assistir os melhores, só deu Internacional. A gente dominou do começo ao fim do jogo, a gente teve inúmeras chances de gols, a gente teve bola na trave, tivemos várias chances, teve um lance comigo no primeiro tempo, que hoje, se fosse hoje com o VAR, eu tenho certeza que seria pênalti, uma bola que foi metida dentro da área, eu dominei de peito, e o Zé Teodoro, que era o lateral do Fluminense, ele faz uma carga nas minhas costas. Na época, as câmeras não pegavam tão bem, né, como hoje, né? Os lances, não tinha muito replay, essa coisa, mas eu lembro que sofreram uma carga, foi pênalti, mas na hora ali o juiz não deu, enfim. A gente teve, no segundo tempo, bola na trave, que pegou, desceu, o Célio Lino chutou, ela subiu, pegou na trave de novo. Enfim, a gente dominou o jogo, merecia a vitória, mas confesso para você que quando chegou ali nos 40, a torcida começou a ficar meio nervosa, né? Nós também, né? Que a bola não entrava, começou a bater aquele sentimento de será que não vai dar e tudo.
mas a gente tinha que lutar até o final. Foi o que aconteceu. A gente foi para cima e acabou acontecendo aquele pênalti, né? E eu acho que por merecimento a gente conquistou aquele título ali, porque se teve uma equipe que mereceu aquele campeonato ali pela campanha e principalmente pelos 2 jogos da final, era o Internacional. O Pinga tá de costas na hora que o Célio bate o pênalti. Tu assistiu o pênalti ou tu também virou de costas, Marquinhos? Não, assisti. Eu lembro que a gente ficou nervoso, né? Porque 43, né? Ali era. 43. Se não faz o gol, já não ia ser muito difícil de ter outra oportunidade. Mas o Célio Silva teve muita personalidade. Ele sempre bateu o pênalti daquele jeito mesmo. Ele batia forte mesmo, né? Era um cara que chutava muito forte. E ele chutou tão forte que ele chutou o chão e a bola acabou entrando também, né? Eu tava na arquibancada, na superior, atrás do gol, justamente atrás do gol. A lembrança que eu tenho daquele momento é só uma polvadeira de areia levantando. Eu não lembro mais nada. E aí todo mundo pulando. A marca do pênalti ali, ela estava muito prejudicada, né? Porque eles já tava, além de já não estar muito boa, os jogadores fluminenses ficaram passando a chuteira ali, então o Célio conseguiu ajeitar ela ali, mas na hora que ele bateu, ele pegou um pouco de grama ali também, mas enfim, acabou dando certo, né? O goleiro se moveu para o lado, ela entrou no meio do gol. E aí foi uma explosão de alegria ali no Beira-Rio, né? De alívio, né? Mas mesmo assim ainda a gente passou um sufoquinho ainda no final. Os acréscimos ainda, o Fluminense foi pra cima, foi o Fluminense. E com um jogador a menos, que eles tiveram o jogador expulso, né? Na hora do pênalti. Reclamação, né? Mas mesmo assim, eles foram para cima, jogaram bola na área lá, a gente quase sofreu um gol ainda. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu segurar até o final ali, e depois foi só comemorar. Foi um título que foi muito comemorado, eu lembro que Porto Alegre parou aí, né? Ficou só vermelho, todo mundo na rua, vibrando, então foi um título muito importante pra gente. Eu me lembro que, enfim, depois a torcida toda foi pra Avenida Guete comemorar, né? Que era o local das comemorações em Porto Alegre, e eu me lembro de passar um carro contigo, o Gerson e mais algum jogador que eu não lembro quem era, pelo meio da torcida. Tu lembra disso? E a torcida empurrando o carro, balançando, comemorando. Eu não lembro que, se eu não me recordo, a gente foi para aquele restaurante que tinha... Barranco? Barranco, isso. Isso aí. Então a gente foi para lá e tava... E passaram pela Gate, não sei como o maluco do motorista no caminho que ele fez. E vocês no meio da massa, e a massa enlouquecida quando viu vocês, identificou vocês. Foi uma responsabilidade quase. Foi muito bacana. Ali, tirou um peso de todo mundo, né? Não só de nós jogadores, mas do Inter também, que não conquistavam um título nacional desde 79, né? Então, foi um título que ficou marcado e está marcado até hoje, né? Até hoje, porque desde vocês, enfim, 30 anos que o Inter não ganha mais o título nacional, né? Bateu na porta algumas vezes, mas não conseguiu. Na época, Marquinhos, tu lembra, hoje em dia é muito comum essa coisa de bicho até para não ser campeão, né? Para chegar um pouco numa quarta final, tu vai ganhar bicho. O bicho na época foi bom ou era um bicho assim que não chegava a fazer grande diferença para vocês? Leandro, para ser sincero, eu não me recordo. Com certeza não foi ruim para a época, né? Não era igual hoje, que os jogadores ganham absurdo. A gente não ganhava tanto naquela época, mas acho que foi uma premiação boa, sim, porque a diretoria sabia que era um título muito importante. Então, acho que foi uma premiação aí que os jogadores ficaram satisfeitos. Marquinhos, agora eu te peço uma palavra de esperança, até porque, cara, agora não tem como comparar o Inter com o Atlético ser o novo rico do futebol brasileiro, né? Mas sempre me pareceram clubes muito parecidos, assim, em suas virtudes e em suas desgraças também, Atlético e Inter. E tu veio, cria do Atlético, depois veio pro Inter e tudo. Nessa nova fase do futebol brasileiro, onde alguns têm muito dinheiro e os outros ainda remam aí para sobreviver, tu acha que em algum momento o Inter pode voltar às grandes conquistas? Ou como é que se recupera essa linhagem de grandes títulos? Eu acho que sim, né? O futebol brasileiro, nos últimos anos aí, teve mais ou menos uma predominância aí do Flamengo, né? E do Palmeiras, né? Que tinham mais dinheiro, né? Isso aí hoje realmente faz muita diferença. Você pega um plantel como o do Flamengo, aí, do Palmeiras e do Atlético, só jogadores a nível de seleção, então para os outros fica muito difícil. A diferença técnica é muito grande. O Internacional vem lutando aí, né, com esse problema aí de orçamento, né, já há algum tempo, né, tenta montar algumas equipes aí fortes, mas eu acho que
depende aí de planejamento mesmo. O Atlético Mineiro aqui passou muitos anos aqui, Sim. como o Inter aí, sem ganhar nada, com dificuldade financeira. E ele teve essa ajuda aqui desses mecenas aqui que investiram no Atlético, né? Que foi o que mudou o Atlético, porque o Atlético também é um time que deve bastante aqui, né? Todo mundo sabe disso, é um dos que deve mais aí no Brasil, né? Mas ele teve a ajuda desses patrocinadores aqui, né? Desses empresários aqui que são atleticanos, e os caras investiram alto aqui, então fez uma equipe muito forte. Ano passado ganhou quase tudo que disputou, né? Só não ganhou a Libertadores, e mesmo assim teve chance de ganhar. E eles continuam investindo aqui. Eu acho que o caminho é esse aí, né? O Brasil está tendo essa mudança agora aí, né? Desse negócio de SAF, né? Que vai ser uma mudança grande para todo mundo, né? Bom, vocês estão vendo de pertinho aí no Cruzeiro, né, Marquinhos? O Cruzeiro está vendo começando todo o processo começar, né? Porque não tem para onde escapulir, né, Leandro? As equipes estão todas com muita dificuldade financeira, é difícil fazer futebol, para os caras pagar o salário que os caras pagam para esses jogadores hoje e não ter a receita, né? É aquele negócio, não tem como sobreviver se você gasta tanto e não consegue receber o que você está gastando. Então, eu acho que ainda vai ser um pouco difícil para essas equipes, enquanto o Flamengo, né, tiver essa qualidade maior aí de investimento, o Palmeiras e o Atlético, essas outras equipes vão ficar para baixo, porque o investimento hoje é super importante. Você vê, o Atlético trouxe jogadores aí de renome, né? Jogador que estava fora aí, que estava jogando fora. Então, assim, jogador de seleção. É muito difícil manter um jogador desse. Então, eu acho que só com planejamento aí... O Nátio Fernandes, por exemplo, né, Marquinhos? O Nátio Fernandes, o Inter tentou antes para o Atlético e simplesmente foi inviável para o bolso do Inter, né? Nátio, veio o Hulk, né, que veio para o Atlético também. O Zarate, que é um argentino também muito bom. Enfim, o Atlético contratou o Vargas, vários jogadores a nível de seleção de seus países, né? E aqui também do Brasil, o Atlético contratou jogadores muito bons e formou uma equipe fortíssima, né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Ter condição de ter investidores aí, ou no caso aí, essa SAF aí que vai ser a saída de alguns clubes, né? O Atlético agora está aqui construindo seu estádio, que vai ser muito importante também. O Atlético... Está ficando muito bonito, né? Está ficando muito bonito, então o Atlético realmente está indo para um caminho certo aqui. Se der tudo certo, terá alguns anos aí de conquistas. É sempre bom falar com vencedores. Marquinhos, te agradeço demais por esse nosso papo. Olha, gostaria de te ouvir mais vezes também. E para a gente encerrar, meu caro Marco Antônio da Silva, qual é a principal lembrança que tu tens do Inter até hoje? Cara, como eu te disse aí, esses 2 anos e pouco que eu passei aí, cara, para mim foi um start na minha carreira, sabe? Porque, igual eu te falei, eu estava aqui no Atlético já há uns 5 anos no profissional, não sentia nenhum reconhecimento, apesar de fazer boas campanhas aqui com o Atlético, sempre como titular, mas naquela época não se dava tanto valor ao prata da casa. Eu lembro que vinha vários jogadores aqui de fora e a gente sabia quanto que o cara ganhava, tudo era assim, a coisa absurdo. Eu sempre como titular, às vezes nego ficava aqui, vinha como reserva aqui, ganhava 4 vezes mais que eu. Então, quando o Inter apareceu essa oportunidade de ir para o Inter, e eu tinha jogado algumas vezes aí no Beira-Rio, eu falei, eu quero ir, e botei na minha cabeça que eu ia, e graças a Deus deu certo, né? Eu fui, foi um desafio muito grande, era uma escola diferente. Muita gente falava que eu ia ter dificuldade, porque o futebol de Minas era mais técnico do que o do Rio Grande do Sul, que era muito pegado. Como eu sempre fui um jogador muito técnico, o pessoal falava que eu teria dificuldade, que eu não ia conseguir jogar, porque aí se batia muito. E foi totalmente o contrário. Eu cheguei aí, já me adaptei, entrei e a torcida já me abraçou, eu comecei a jogar bem, a imprensa gostou do meu futebol e a partir dali deu tudo certo. A gente foi campeão, né, daquele Campeonato Gaúcho de 91 e 92 nem se fala, né, deu tudo certo também. Eu tive um destaque muito grande. Então, assim, a lembrança que fica desses 2 anos é só de coisa boa, porque foi só conquistas. Como eu te disse aí, tem 30 anos dessa conquista. Até hoje eu sou lembrado aqui, tem vezes que eu abro minha rede social aqui, sempre tem alguma coisa dos torcedores do Inter comentando, daquela época, né? Quem se lembra, né? Porque
pessoal mais novo, é lógico que não se recorda, mas sempre lembrado com alegria. Pô, isso aí dá um orgulho do caramba, porque passar 30 anos de uma conquista daquela e as pessoas lembrarem, lembra de detalhes, né, dos jogos, do que aconteceu, essa questão do Gerson, né, que mexeu muito com a gente. Então, assim, só ficou lembrança boa, eu só tenho recordação boa aí da torcida do Internacional. Então, por isso que sempre que me convidam aí para alguma coisa, para algum bate-papo, eu sempre vou com o maior prazer, porque o pessoal sempre me tratou com muito respeito aí, com muito carinho. Pode ter certeza também que todos aqui são muito gratos a ti, ao time de 92, porque foi uma libertação, pode ter certeza. Tanto e tão difícil que foi aquela conquista que tu vê. 30 anos depois, o Inter ainda segue tentando voltar a um título de Copa do Brasil, por exemplo, ou um título de Campeonato Nacional que ainda não conseguiu, né, Marquinhos? Com certeza. Aí eu tô sempre aqui, né? Todo mundo sabe que meu time de coração é o Atlético, eu fui criado aqui, né? E joguei por vários anos, mas o Internacional nunca sai do meu coração também. Estou sempre acompanhando aqui, torcendo, acompanho todos os jogos, né? Sofro também quando o Inter perde, né? Esse último Grenal eu fiquei muito chateado. Nossa, nem fala. Enfim, a gente fica aqui na expectativa, né, na esperança de que o Inter possa voltar a dar a alegria para a sua torcida aí, né? E sempre torcendo e com pensamento positivo aqui, que em breve o Internacional vai voltar a dar alegria para a sua torcida. Tomara aí, prepara o coração então, porque dia 10 tem Galo e Inter na estreia do Brasileiro, viu? Poxa, aí já é mais difícil, né? Mas com certeza vamos acompanhar aí, vamos torcer para que seja um campeonato brasileiro aí, que essas duas equipes aí possam se sobressair e chegar nas cabeças aí, né? Que é o mais importante. Marquinhos, muito obrigado. Grande camisa 10, maestro do time de 92. Um grande abraço, obrigado pela entrevista, viu? Valeu, Leandro. Um abraço aí, um abraço a todos os colorados aí, né? Com carinho aí. Deixar um grande abraço mesmo para todo mundo que se lembra aí daquela época e que manda sempre mensagens positivas para mim. E saiba que o Inter está sempre no meu coração. Então, um abraço a todos. Obrigado, mestre.